Na semana 4 de Química, o tema é classificação das cadeias carbônicas. Então, vamos relembrar o que é uma cadeia carbônica. Nós chamamos de cadeia carbônica a sequência de átomos de carbono que uma molécula orgânica possui. Todos os átomos de carbono que existem nessa molécula orgânica. Em algumas cadeias carbônicas podem haver também os heteroátomos. Não é obrigatório, algumas cadeias carbônicas têm, outras não. O heteroátomo, como o nome diz, hetero significa diferente, é um átomo diferente de carbono que fica no meio da sequência de carbonos, no meio da cadeia carbônica. Aqui, por exemplo, o átomo de oxigênio representa um heteroátomo dentro desta cadeia carbônica. Hoje nós vamos aprender a classificar as cadeias carbônicas de acordo com alguns critérios. Nós vamos trabalhar 4 critérios: o fechamento da cadeia, a disposição dos átomos na cadeia carbônica, o tipo de ligação e a natureza dos átomos. 4 critérios diferentes, cada critério nos fornecerá uma classificação para a cadeia. Então, nós vamos analisar cada um deles separadamente. Vou começar pelo fechamento da cadeia. Quando eu analiso o fechamento da cadeia, eu posso verificar que a cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada. A cadeia carbônica aberta, também chamada de acíclica, é aquela em que os átomos de carbono, eles não criam um fechamento entre eles. Eles ficam dispostos de uma maneira onde há um início e um fim dessa sequência. Quando isso acontece, como nesse exemplo, a gente fala que a cadeia é aberta. Agora, observem essa outra cadeia. Olha o que acontece entre os átomos de carbono. Eles criam um fechamento entre eles, né? Não tem um início e um fim. A gente fala que aqui existe um ciclo. Por isso que a cadeia fechada também é chamada de cíclica, porque existe esse ciclo, tá? Existe esse fechamento entre os átomos de carbono. Então, de acordo com o fechamento da cadeia, uma cadeia pode ser aberta ou fechada. Alguns autores ainda consideram a cadeia mista, que seria uma cadeia que tem uma parte fechada e uma parte aberta, né, dentro da mesma molécula. Mas isso aí não é um consenso entre todos. Há quem classifique esse tipo de cadeia mista como fechada com ramificação, que é um outro critério. Então, eu nem coloquei para vocês aqui não. Para nós, nos nossos exemplos, nós vamos avaliar se a cadeia é aberta ou fechada, de acordo com o fechamento. Outro critério, a disposição dos átomos. A maneira como os átomos estão organizados, dispostos. A cadeia pode ser considerada normal ou ramificada. Então, vamos ver os dois casos. A cadeia normal é aquela em que os átomos de carbono ficam dispostos numa sequência só. Todos os carbonos ficam numa mesma sequência. Não fica nenhum carbono fora da sequência. Se eu traçasse uma linha, eu conseguiria englobar todos os carbonos da cadeia. A cadeia normal, ela também pode ser classificada, né? Eu posso identificar a cadeia normal como uma cadeia que tem 2 extremidades. Não fica carbono fora dessa sequência. Essa cadeia aqui também é normal. Apesar de ter esses átomos de carbono dispostos de uma forma um pouco diferente, se a gente observar, todos eles fazem parte de uma mesma sequência. Ó. Eu consigo tracejar uma linha que englobe todos eles. Eu tenho 2 pontas só nessa cadeia. Quando isso acontece, a cadeia carbônica é chamada de cadeia normal.
Na cadeia normal, não existe carbono terciário nem carbono quaternário, então também é um outro critério, mas vocês podem olhar pelo fato dos átomos de carbono estarem na mesma sequência, né, que isso classifica a cadeia normal. A cadeia ramificada, ela já tem átomos de carbono fora da sequência. Ó. Aqui, por exemplo, se eu considerar essa como a minha sequência, tá vendo que ficou um carbono aqui em cima de fora? Ou não, vou tentar essa aqui como a sequência que eu estou considerando. Eu deixo 2 carbonos aqui de fora. Na cadeia ramificada, sempre ficam carbonos fora da sequência. Você não consegue tracejar uma linha e englobar todos os carbonos. Ficam carbonos fora da sequência, tá? Na cadeia ramificada, eu sempre vou ter mais de 2 pontas, ou aqui, por exemplo, nós temos 3. E na cadeia ramificada vão aparecer carbonos terciários e ou quaternários. Aqui, no caso, a gente tem um carbono terciário. Então, quanto à disposição dos átomos, a cadeia carbônica pode ser considerada normal ou ramificada. Outro critério, terceiro critério, tipo de ligação entre carbonos. O tipo de ligação entre os átomos de carbono também faz diferença na hora de classificar. E aí, a nossa cadeia carbônica poderá ser chamada de saturada ou insaturada. A cadeia saturada é aquela em que a ligação entre os átomos de carbono é sempre ligação simples. Uma cadeia saturada, ela só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Então, essa aqui é uma cadeia saturada e aqui embaixo também é uma cadeia saturada. Mesmo tendo uma ligação dupla do C e do O, carbono e oxigênio, isso não impede de classificar a cadeia como saturada, porque para ser cadeia saturada deve haver ligação simples entre os átomos de carbono. Então, eu só devo olhar entre os átomos de carbono para dizer se ela é saturada ou não. A cadeia insaturada, ela já tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. A palavra insaturação quer dizer ligação dupla ou ligação tripla. Então, a cadeia insaturada tem insaturação, tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. Muito importante esse detalhe. A gente tem que olhar apenas entre carbonos para dizer se ela é saturada ou insaturada. Quanto à natureza dos átomos. Quanto à natureza dos átomos, a cadeia pode ser considerada homogênea ou heterogênea. O termo homo, presente na palavra, quer dizer igual. Cadeia homogênea é aquela em que a sequência é igual, a sequência de carbonos, ou seja, é uma cadeia carbônica onde não existe heteroátomo. Não tem átomo diferente no meio da sequência. Aí a gente fala que ela é homogênea. Então, essa aqui é uma cadeia homogênea. Aqui também homogênea. Eu fiz questão de colocar esse exemplo porque o hidrogênio colocado aqui do lado do carbono não modifica. Não é porque tem o hidrogênio aqui na fórmula estrutural condensada que isso vai deixar ela heterogênea, não. O hidrogênio ele está ligado ao carbono anterior, que a gente aprendeu lá na semana 2, né? Então, esse carbono está ligado ao carbono da frente, esse do meio ligado ao terceiro carbono. Entre eles não existe outro átomo, então é uma cadeia homogênea sim. Esse outro exemplo também cadeia homogênea. Apesar do nitrogênio estar na molécula, ele não é parte da sequência de carbonos. Ele não é heteroátomo. Então, a cadeia é homogênea. Na cadeia heterogênea, eu tenho heteroátomo, obrigatoriamente. Então, toda cadeia heterogênea terá um átomo diferente de carbono no meio da sequência, como aconteceu nesses 2 exemplos que eu coloquei para vocês aqui.
Vamos ver agora como que isso pode aparecer, como que isso pode ser cobrado em alguma questão. Então, vamos supor que o exercício nos peça para classificar as cadeias carbônicas de acordo com esses critérios que a gente estudou. Um detalhe importante, pessoal, é que uma mesma cadeia, ela pode ser classificada quanto aos 4 critérios que a gente estudou. Um não interfere na classificação do outro. Então, com uma cadeia, eu posso analisar todos esses critérios. Eu coloquei aqui as classificações que a gente analisou, né? Como que uma cadeia pode ser. Cada pontinho é um critério que a gente estudou. Fechamento, disposição dos átomos, tipo de ligação, natureza do átomo. E para cada um desses pontinhos, a gente vai analisar e classificar a cadeia carbônica em questão, para verificar como que essa cadeia carbônica é. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo de cadeia carbônica e a gente vai classificar. Vamos avaliar o primeiro critério. Aberta ou fechada? Quanto ao fechamento, esses átomos de carbono entre si, eles criam um fechamento? Não. Se eles não criam um fechamento, essa cadeia carbônica é aberta. Então, de acordo com o primeiro critério, é uma cadeia aberta. Segundo critério, ela é normal ou ramificada? Para verificar se ela é normal ou ramificada, eu devo analisar se todos os carbonos ficam dentro de uma sequência ou se não ficam. Se ela tem 2 extremidades ou não tem. Aqui são 2 extremidades. Todos os carbonos ficam dentro da mesma sequência. Então, ela é uma cadeia normal. Cadeia normal é aquela em que todos os átomos de carbono conseguem fazer parte de uma mesma sequência. Terceiro critério, ela é saturada ou insaturada? Esse critério tem a ver com o tipo de ligação entre carbonos. Entre carbonos, a ligação é dupla, aqui entre os carbonos do meio. Se existe ligação dupla ou tripla, basta uma. Já podemos classificar a cadeia como insaturada. Cadeia insaturada é aquela que possui ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. E o último critério, se ela é homogênea ou heterogênea. Homogênea ou heterogênea, a gente vai classificar pela natureza dos átomos, pelos tipos de átomo que tem nessa cadeia carbônica, nessa sequência. No caso, a gente só tem átomos de carbono. Todos são átomos iguais, então a cadeia é homogênea. Cadeia homogênea é aquela que possui apenas átomos de carbono no meio da sequência. Então, pessoal, nós conseguimos classificar uma cadeia carbônica analisando todos os critérios. Vamos para outros exemplos. Nesse caso, eu tenho aqui uma cadeia carbônica, eu tenho 3 átomos de carbono. Coloquei aqui também os critérios novamente, para que a gente tenha eles aqui, né, facilmente para lembrar as palavrinhas, como classificar. Primeiro critério, cadeia aberta ou cadeia fechada. Observem os átomos de carbono. Existe um fechamento entre eles? Existe. Eles criam um ciclo. Existe um fechamento, então a cadeia é fechada. Segundo critério, cadeia normal ou ramificada. Para saber se é normal ou ramificada, a gente precisa verificar se os átomos de carbono ficam dentro de uma mesma sequência ou não. Aqui, se eu traçasse uma linha, eu conseguiria passar por todos os carbonos? Conseguiria. Então, é uma cadeia normal, não tem ramificação. Quando a cadeia tem ramificação, significa que existem carbonos fora da sequência. Não é o caso, aqui é uma cadeia normal.
Terceiro critério, saturada ou insaturada. Esse critério leva em conta o tipo de ligação entre carbonos. Aqui na nossa cadeia carbônica, ó, nós temos apenas ligações simples entre os carbonos. Então, a cadeia é saturada. Não tem insaturação, não tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. Homogênea ou heterogênea? Para classificar como homogênea ou heterogênea, a gente avalia a natureza dos átomos, os tipos de átomos envolvidos. Aqui, por exemplo, só tem carbonos, não tem átomo diferente, cadeia homogênea. Então, classificamos a cadeia em relação aos 4 critérios estudados. Vamos para o terceiro exemplo. Eu tenho uma fórmula bastão, que a gente aprendeu lá na semana 2, que é uma forma de representar a molécula orgânica. Nós aprendemos a identificar que aqui existem carbonos e hidrogênios ocultos. No caso, eu preciso ver esses carbonos, porque o carbono é o que vai me mostrar o tipo de cadeia carbônica com a qual eu estou trabalhando. Então, nessa cadeia, minha primeira tarefa é marcar os carbonos. Onde eles ficam? Eles ficam nas quinas, nos encontros de reta. Então, onde tem encontro de retas, eu vou marcar um ponto para representar o carbono. E fica também nas extremidades livres, pontas livres. Aqui também é uma quina, tinha esquecido desse aqui. E aqui uma ponta livre. Lembrando que aqui e aqui não pode marcar carbono, não é uma extremidade livre. Esse traço, ele mostra a ligação do carbono com o nitrogênio aqui nos dois lados. Tá? Então, carbonos são esses. Muito bem. Vamos classificar. Primeiro critério, cadeia aberta ou fechada? Os carbonos estão criando um fechamento entre si? Não. Então, a cadeia é aberta. Cadeia normal ou ramificada? Para avaliar isso, a gente precisa ver se todos os carbonos conseguem ficar dentro de uma sequência só. Aqui, por exemplo, se eu considerar essa sequência, ó, uma sequência, tá vendo que ficou 3 carbonos fora? Ou eu posso considerar essa sequência aqui que pega o nitrogênio, ó, ficou um aqui fora. A cadeia em que há carbonos fora da sequência, que tem mais de 2 pontas, é cadeia ramificada. Então, essa nossa cadeia é ramificada. Saturada ou insaturada? Isso depende do tipo de ligação entre carbonos. Entre carbonos, as ligações são simples. Então, a cadeia é saturada. Homogênea ou heterogênea? Vamos avaliar os tipos de átomo que estão entre os carbonos. No caso, a gente tem sim um heteroátomo. Tem um átomo diferente entre 2 carbonos. Então, essa cadeia é heterogênea. Então, mais uma cadeia que a gente classificou em relação aos 4 critérios estudados. Então, só para relembrar, gente, eu coloquei aqui que uma cadeia carbônica, ela pode ser classificada em relação a 4 critérios diferentes. Em relação ao fechamento, ela pode ser aberta ou fechada. Em relação à disposição dos átomos, se os átomos ficam numa mesma sequência ou não, os átomos de carbono, claro. Aí a cadeia pode ser normal ou ramificada. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, cadeia saturada, quando as ligações são todas simples, ou insaturada, se tiver ligação dupla ou tripla. E quanto à natureza dos átomos, os tipos de átomo que fazem parte da cadeia, a cadeia carbônica pode ser homogênea ou heterogênea. Então, esse é o conteúdo da semana 4. Um bom estudo a todos!